Eu espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos gravar a aula, vou passar a aula para vocês de vetores. Provavelmente vou dividir essa aula em 3 partes. Vou tirar o vídeo para que tenha menos interferência de internet. Bom, vamos começar primeiro falando sobre plano aqui no GeoGebra. Vamos pensar o seguinte, vocês lembram lá do ensino médio que trabalhava assim: por 3 pontos distintos e não colineares passa uma única reta. O que significa isso, 3 pontos distintos e não colineares? Que são 3 pontos que não pertençam à mesma reta. Por exemplo, se eu tivesse, vamos colocar aqui 2 pontos quaisquer. 1, 1, 1, 1, 2 e 3. E vamos colocar mais um, 3, 2 e 5, por exemplo. Ó, esses 3 pontos aqui, eles são não colineares, ou seja, se eu passar uma reta, não vai pegar nos 3 pontos ao mesmo tempo. Ó, tracei uma reta, ó, não pegou um ponto, está fora. Isso significa ser não colinear, tá? Bom, e por que que tem que ser 3 pontos colineares? Vamos imaginar assim, vamos imaginar que deixa eu colocar o terceiro ponto aqui, vamos fazer que é esse ponto aqui, ó. Vou fazer, passa uma reta por esses 3 pontos. Perdão, passa um único plano. Passa plano, passa, tá? Por um ponto, por 2, mas será que ele é único? Se eu for traçar aqui um plano, ó, opa, reta perpendicular, plano. Ó, não vai ser um plano único. Ele vai ser um plano que vai ficar dançando em cima dessa reta. Ó, tanto que para traçar ele nem traça, ó. Ele pede para marcar outro ponto aqui, para a gente poder traçar esse plano. Mas esse plano ficaria dançando, por isso que ele é o único que a gente consegue nem traçar. É como se você colocasse um papel amarrado numa linha bem no meio, o papel fica girando, porque ali cada um deles seria um plano diferente, tá. Então quando a gente fala de plano, deixa eu colocar outro ponto aqui, vamos colocar 3, 5 e 1. Aonde que foi esse ponto? Vamos ver. 3, 5 e 1 sumiu? Ah, tá, não coloquei a vírgula. Aqui. Agora, deixa eu tirar essa reta aqui também, que a gente não vai usar ela. Se eu tenho 3 pontos aqui, ó, que não sejam colineares, ou seja, se eu passar uma reta não passa ali dentro, eu consigo marcar, ó, agora eu consigo construir o plano, ó. Opa, mas parece uma reta? Não, é um plano. Por quê? Por 3 pontos de distância não colinear, a gente consegue traçar um único plano. Essa é a ideia, tá? Então, é nesse princípio que a gente começa a trabalhar, tá? Porque a gente tem outras coisas, por exemplo, por 3 pontos eu não consigo traçar 2 vetores? Ó, vou traçar aqui, porque eu posso pegar o vetor A como base, eu consigo traçar o vetor C e consigo traçar o vetor B. Então, se por 3 pontos passa o único plano, significa que por 2 vetores também passa o único plano. Por quê? Porque eles vão determinar 3 pontos em conjunto. Mas o vetor não está aqui, ele está aqui na origem, independente. Porque a origem seria o ponto em comum e os outros dois extremos dos vetores formariam o terceiro ponto, o segundo e o terceiro ponto, determinando o único plano. E é por aí que a gente começa a trabalhar essa ideia. Ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Mas como que eu vou fazer isso agora? Bom, eu vou imaginar que uma reta
ela vai passar, quer ver? Deixa eu traçar algumas paralelas aqui, vou fazer a resultante, tá? Por aqui, por esse daqui, por esse aqui, por esse aqui. Quero a interseção. Esse aqui é o vetor resultante. Deixa eu fazer diferente. Vou traçar uma reta aqui antes para ela ficar aparecendo primeiro. Passa por aqui, por aqui. Quero esconder algumas coisas, porque não me interessa nem esse e nem esse. Ó, vou colocar a reta num bem fraquinho, uma cor bem fraquinha. Ó. Consequentemente, essa reta aqui também tá, ó, vamos diminuir a visualização, ó. Porque o plano ele não tem fim em nenhuma das direções, ó. Se eu for dando zoom, ó, o plano tá lá. E a reta, ó, ela também está contida no plano. Por quê? Porque esse ponto que eu acabei de demarcar aqui, na verdade, ele é resultante do vetor. Então, se eu tenho um vetor, eu vou pegar a resultante dele, ele continua dentro do mesmo plano. Deixa eu mudar aqui a cor dele. Ó, ele continua dentro do mesmo plano, essa resultante. E o interessante é o seguinte, como eu usei esses pontos aqui, ó, aqui, ó. Então, a partir desses pontos aqui, eu tracei a resultante, que por sua vez, eles também determinam a resultante também está contida nesse plano. Então, qual que é a ideia? A ideia aqui é fazer o quê? Considerar essa extremidade inicial do vetor, que coincide com os outros dois, que são chamados vetores que dão a direção ao plano. Então, são os vetores diretores ao plano. Esses vetores diretores, eles são paralelos ao plano. E vamos tentar fazer coincidir esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui acaba sendo a extremidade final dessa reta. Então, por exemplo, se eu mexer aqui, ó, aqui, assim, era para o plano não mexer, tá? Ó, se eu mexer aqui, vamos fazer o seguinte, deixa eu construir então essa ideia inicial. Agora deixa eu abrir um novo. Vou traçar um plano qualquer. Mas eu não vou usar aqueles pontos, porque como aqueles pontos que eu utilizei, a gente está falando de geometria como se a gente estivesse desenhando no papel, né? Como aqueles pontos que eu tinha desenhado anteriormente no GeoGebra, eles são, eu tinha colocado 3, 5 e 1. Como esses 3 pontos que eu tinha colocado aqui no papel, eu vou traçar então, não dá nem ter apagado o outro. Ó, vou traçar um plano por aqui. São os planos que estão determinando o plano, então eu consigo movimentar o ponto. Se eu movimento o ponto, eu estou construindo um plano diferente. Se eu falar que esse ponto está aqui em cima, ó, eu alterei o meu plano, tá? A gente acabou alterando. Então eu não vou usar eles para traçar, eu vou usar outros pontos. Vou criar outros pontos, vou criar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Ó, eles estão no plano do mesmo jeito, só que eu não vou usar esses, porque esses aqui são os que determinam, ó, são os que determinam o plano. Então para a gente acaba complicando. Ó. Então vou usar esses daqui, ó. Por esses pontos aqui, vou fazer exatamente, só deixa eu trazer o ponto para cá, o ponto para cá, esse caminho tudo exatamente em cima do plano, porque foi do jeito que eu quis. Vou traçar os vetores. Vou pegar a resultante.
Pela regra das paralelas, ó, traço aqui interseção, vou esconder essas retas que não me interessam aqui, ó. Vou pegar por esses 2 pontos, vou traçar uma reta. Deixar essa reta com a cor bem fraquinha. Por que que eu estou falando, ó? Porque eu posso movimentar, ó, a reta movimenta junto, mas o plano não movimenta mais, ó. Ó. A reta, como eu tracei isso aqui como se fosse a resultante. Deixa eu colocar aqui a resultante, trocar a cor também. Então, como eu fiz isso aqui como resultante, se esses 2 vetores são formados por 3 pontos que pertencem ao plano, os 2 vetores também pertencem ao plano. E por consequência, sou resultante. E conforme eu mexo aqui, ó, eu mexo aqui, mas eu não mexo mais ó, tudo está dentro do mesmo plano. Mas eu não mexo mais com o plano. Aí fica melhor. Ó. Mas ainda não tá legal. Por que que não tá legal? Porque, deixa eu te pagar tudo. Por que que ainda não tá legal? Porque a reta tá mexendo. Eu não quero, porque eu quero uma reta única. Então eu vou fazer diferente, ó. Vamos trabalhar, gente. Essa é a ideia. Eu não vou apagar porque eu acho que para vocês com aprendizado para mexer no mudo é muito interessante. Essas retas vão ser fixas agora. E eu vou traçar um ponto aqui e um ponto aqui. Opa, não quero reta, quero ponto. Ponto em cima da reta, ponto em cima da reta. Ó, agora se eu movimentar esse ponto, ó, a reta não mexe. Porque a reta é condicionada a esses 2 pontos aqui, ó. Aqui ela mexe, ó. Vou esconder ela. Vou esconder esse ponto e essa reta, ó. Ó, agora ele ficou aqui, ó, ele não mexe mais, ó. Agora sim vou traçar os vetores. Esse vetor, esse vetor. É interessante que aconteça isso para que vocês aprendam a manipular um pouquinho melhor de álgebra, porque ele é uma ferramenta espetacular. Aqui agora sim, vou apagar. Opa. Ah não, quando eu coloco ele aparece mesmo. Aqui e aqui. Pronto, ó. Ops. Eu voltei e tirei o pó de interseção. Ó. E conforme eu mexo aqui, ó, isso aqui é a resultante do vetor. Ah, esqueci de traçar a reta que passa por esses pontos. Na verdade, tá certo. Então, eu vou traçar a reta que passa por aqueles 2 pontos. Deixar uma cor bem fininha, bem fraquinha. Vou traçar o vetor agora. Esse vetor é a minha resultante. Então, vocês viram, eu fiz toda essa manobra aqui. Ficou fraquinho essa cor. Ah, coloquei no lugar errado. Ó, fiz toda essa manobra aqui só para poder fazer isso, ó. Olha o que aconteceu. Ah, tá. Eu estou falando de plano, agora tá certo. Que tá preso aqui. Deixa eu esconder esse. Bom, agora a ideia é a seguinte. Como que eu vou fazer aqui, ó? Porque quando eu começo a mexer esse vetor aqui, você viu que ele não muda a direção. A única coisa que ele muda
É o sentido dele. Isso aqui não era para ter sido apagado. É o sentido, não é a direção do vetor, ó, ele sempre mantém. A única coisa que eu altero nele é o comprimento, ó. Ó, tô alterando o comprimento desse vetor, só isso. Oh, meu Deus. Isso tem que aparecer. O que que sumiu? Ó, mas conforme eu vou mexendo nesse vetor aqui, ó, nesse vetor, no tamanho, ó, a resultante ela fica passeando, mas ela fica passeando de qualquer forma? Não. Ela fica passeando em cima do próprio plano, ó. Ela vai, volta, mas em cima do próprio plano. Por que que eu tô falando isso? Porque se a minha intenção é construir um plano, então, a partir desses 3 pontos, ou melhor, determinar qualquer ponto desse plano a partir desses 3 pontos aqui que eu coloquei no início, eu vou usar como esses vetores, eles só podem mudar de comprimento, mas não a direção é fixa, comprimento e sentido pode mudar, mas se a direção não, a resultante que fica caminhando e não o vetor, porque se eu mudar a direção, eu estaria trocando completamente os vetores, o que é um problema, tá? Porque ele sairia desse plano único. Então a direção não pode sair. Então quem vai me determinar esse plano é esse vetor resultante. Vê que legal? Deixa eu colocar aqui, colocar uma cor azul. Ó. Não, acho que ficou ruim azul. Essa corzinha roxa aqui, sei lá. Ó, eu vou colocar um rastro nele, porque é esse ponto aqui, ó, que vai me determinar, isso aqui seria um ponto x, y, z, que vai ser comum a esse plano. Então a gente tenta fazer uma manobra, onde a extremidade final da minha resultante coincide com o plano, em qualquer ponto desse plano. Aí eu vou habilitar rastro, ó. Conforme eu vou fazendo ele parcial, ó, conforme eu faço ele parcial, a gente consegue construir, ó, qualquer ponto do plano, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó. Imagina como se estivesse pintando, ó. Vocês viram que essa extremidade aqui coincide em qualquer lugar do plano que eu queira. Por exemplo, eu quero saber quem é esse ponto B. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer que essa extremidade final do vetor coincida em cima do ponto B. Deixa eu desabilitar aqui. Ó, eu levo lá, ó, tá quase. Ó, ponto B. Então, vocês viram, a gente consegue falar, quero que seja o ponto C. A gente consegue fazer com que essa extremidade final ele vá em qualquer lugar do meu plano. Olha lá, em cima do ponto C. E essa ideia aqui que eu coloquei aqui de rastro, de ficar marcado, é só para mostrar isso para vocês. É o que a gente consegue obter. Ó, cada marquinha dessa é um ponto diferente, que a gente vai construindo com a extremidade final. E o interessante, que ó, tudo são pontos, né, que estão dentro de uma mesma. Ó, são os pontos que estão dentro de um mesmo plano. Então eu consigo trabalhar com o plano. Por isso, então que a gente coloca o seguinte: assim como na reta, plano existem vários nomes, né? Tem equação vetorial, equação paramétrica, equação geral e reduzida. E a gente só não vai ter a simétrica, tá? Comparando com a da reta. A equação vetorial e a equação da reta, ela trabalha, perdão, a equação vetorial e a equação paramétrica, ela trabalha exatamente com essa ideia que eu acabei de trabalhar com vocês. Que a partir desses dois vetores aqui, que são chamados vetores diretores, vetores paralelos ao plano, né? Vetores diretores, ou seja, aqueles que dão direção ao plano, que vai fazer isso aqui com o plano, a gente constrói o próprio plano. Na verdade, a gente está fazendo o seguinte: eu quero saber qualquer ponto, eu consigo identificar qualquer ponto desse plano sendo a resultante do vetor, desses dois vetores diretores, tá? Então, assim, a notação de um plano.
Normalmente o plano é colocado como uma letra grega minúscula, mas não precisa letra grega minúscula. E a ideia é a seguinte, ó, tem o plano, onde que eu vou ter aqueles 2 vetores que eu coloquei para vocês, que os vetores estão contidos. E eu estou falando aqui da resultante. Mas fala: "Professor, mas como é que eu vou fazer como que é essa ideia da gente fazer o vetor caminhar ali dentro?". Ó, primeiro eu vou considerar um ponto U, um vetor V, como se esse aqui fosse o vetor U e esse aqui o vetor V, ó. Não é isso, eu quero tirar o rastro. Vou mudar para cá, ó. Tem o vetor U, vetor V. Um ponto A e B, um ponto A, um ponto P. Esse aqui é o ponto A, que é considerado o ponto pertencente ao plano. E o ponto P é esse aqui, é esse aqui, que é um ponto qualquer x, y, z. Ou seja, é esse ponto que vai ser esse ponto qualquer do meu plano. Eu quero que seja esse ponto aqui, o B. Então tá lá, ó. Então meu ponto P virou B. E assim por diante. Eu quero que seja esse ponto aqui. Então a gente vai dar um jeito de, com movimentação, ó. Movimentação virou B. Então aqui seria o ponto A e aqui seria o ponto B, que é isso aqui, tá? E aí sim a gente vai ter uma resultante. Deixa eu colocar aqui quem que vai ser essa resultante. Traçar aqui as paralelas. Então, a extremidade inicial aqui seria o ponto A e essa extremidade final seria o ponto P. Essa parte conceitual é a mais complicadinha, mas a gente precisa entender ela bem. Que é basicamente esse movimento aqui, vetor U, vetor V e a resultante. Bom, como que eu faço então? Eu posso falar o seguinte, que esse vetor AP, quem que é o vetor AP? Quem que é o vetor AP? É o vetor U mais o vetor V. Ó, é o vetor U mais o vetor V, não é? Esse é o vetor AP. Mas aí eu coloco o seguinte, eu quero que faça esse movimento. Ou seja, eu quero esticar ou encolher esse vetor, mudar de sentido tal, mas sem direção. O que significa esse movimento? É você multiplicar esse vetor por um escalar. Se eu multiplicar, por exemplo, se ele tem esse comprimento aqui, eu multiplicar por 2, eu estou dobrando ele. Se eu multiplicar, você tem esse tamanho, multiplicar por meio, eu estou encolhendo. Então, essa ideia da gente esticar ou encolher o vetor. Deixa eu colocar o braço para carregar. Então, essa ideia aqui da gente esticar o vetor ou encolher, ó. Aqui, tá aqui. Essa ideia da gente esticar o vetor ou encolher ele, na verdade é isso que a gente está fazendo. Ó. Esticar e encolher é estar multiplicando os vetores U e V por um escalar. Então, esse vetor AP, para dar esse sentido de esticar e encolher, a gente vai multiplicar por dois escalares. Eu coloquei como escalar T e um escalar K.
Daqui então essa expressão aqui, ela representa exatamente isso que a gente acabou de fazer, que é pegar e ficar fazendo esse movimento aqui, ó, esticando, encolhe, estica, encolhe, tá? Bom, e agora então a gente tira. Então não posso esquecer que os vetores u e v são vetores paralelos ao plano, ou seja, aqueles que são diretores, eles dão direção ao plano, ou seja, são paralelos. E aí a gente faz conta. Quem que é o ponto AP? É o ponto P menos o ponto A, vezes TU mais KV. O ponto P, o ponto P, então, passou para o outro lado, é o A mais o restante. Quem que é o ponto P? É o XYZ, aquele ponto qualquer do meu plano. Quem é o ponto A? X1, Y1Z1, ou seja, é um ponto que pertence ao plano. Mais T vezes o vetor U vezes o vetor V. Esse daqui é a chamada equação vetorial do plano. Essa é a equação vetorial do plano. Como que funciona isso? A gente vai fazer um exercício. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Obtenha a equação reduzida do plano π. Na verdade, não. Eu quero a equação, vamos ver aqui. Não, vamos fazer o exemplo 2. Depois a gente volta para o 1. Obtenha a equação vetorial paramétrica geral e reduzida do plano π que passa pelos pontos 2, 1, menos 1, z, tal. Ou seja, passa por esses três pontos. Vamos fazer primeiro a equação vetorial, passando por esses três pontos. Primeiro, eu preciso um vetor que delimite, eu preciso obter um vetor que passe por esses três pontos. Eu vou pegar o vetor AB e o vetor AC. O que é o vetor AB? É o ponto B menos o A, ou seja, esse ponto aqui menos esse. Fazendo isso, a gente vai obter que o vetor AB é 1, 1 e menos 2. O vetor AC é o ponto C menos o A, ou seja, esse ponto menos esse. Vocês viram? Então, eu estou obtendo dois vetores a partir daqueles três pontos, exatamente como a gente fez aqui. Ó. Tem os três pontos, obtém os dois vetores. Então, o vetor vai ser 0, menos 1 e menos 1. E daí o que eu preciso fazer? Eu vou escolher um ponto, porque aqui eu tenho três pontos fixos, eu preciso de um único. Eu acho que eu peguei o ponto A, esse. Eu peguei o ponto A, poderia ser qualquer um deles, tá? Aqui também não precisaria ser essa ordem, poderia ser CB, CA, BC, BA, sei lá, você pode melhorar isso. Então quem que é a equação? A equação vetorial. É isso aqui. Um ponto qualquer do meu vetor XYZ vai ser igual a um ponto fixo que foi escolhido A, mais T vezes o vetor U, vou pegar isso aqui como vetor U, 1 e menos 2, mais K vezes o vetor V que eu estou pegando 0, menos 1 e menos 1. Essa é a equação vetorial da reta. Então essa é a equação vetorial. Vamos melhorando, vamos fazendo aqui para frente. Quando a gente vai melhorando isso, o que eu tenho? Quando eu melhoro, isso aqui é que nem as equações da reta. Quando eu melhoro a equação, ou seja, eu faço um passo a mais matemático, a gente muda o nome. Então, assim, a equação paramétrica da reta nada mais é do que a gente partir da equação vetorial. Tá? Mas o conceito é exatamente o mesmo que a gente estava conversando agora. E nesse conceito aqui, eu só vou isolar agora o x, o y e o z, como a gente fazia lá na reta. Então, a mesma ideia, eu vou isolar o x, vou isolar o y e vou isolar o z. Ó, vou isolar o x,
vou isolar o y e vou isolar o z. Então quem que vai ficar? Quem que vai ser o x? O x vai ser igual a x, vou olhar só nas coordenadas x. Então vai ser igual a x1 mais t vezes o 1, porque eu tenho o t multiplicando, mais k vezes v1. Quem vai ser o y? O y vai ser igual ao y1 mais t vezes o 2 mais k vezes v2. O z vai ser igual a z1 mais kt vezes o 3 mais k vezes v3. Essa é a equação vetorial do plano. Oh, perdão, equação paramétrica do plano, que é isolando. Então vocês viram, a equação vetorial usa vetor, como a gente obtém a definição, né, assim como foi na reta. Paramétrica é quando você depende aqui no caso, quando a gente falava de reta, a gente só dependia de um parâmetro, agora a gente depende de 2, que é o t e o k. Como que seria isso num exemplo? A equação paramétrica basta a gente isolar como a gente fez lá. Ó, vou ter que fazer aqui, ó, x, y, z, igualzinho. Quem que vai ser o x? Vai ser 1 mais t vezes 1, ó, vou multiplicar o t por 1, mais k vezes 0. Então x vai ser igual a 1 mais t vezes 1 mais k vezes 0. Ou seja, 1 mais t vezes 1, t, k vezes 0, 0. O y vai ser quem? 0 mais t vezes 1 mais k vezes menos 1, ou seja, y igual a 0 mais t vezes 1t, k vezes menos 1 menos k. Então vai ficar t menos k. E o z vai ser igual a 1 mais t vezes menos 2 mais k vezes menos 1. Então z vai ficar igual a 1 mais t vezes menos 2 é menos 2t, k vezes menos 1 menos k. Então vai ficar z igual a 1 menos 2t menos k. Essa é a equação paramétrica do plano. E diferente de quando a gente vai para o cálculo 2, os outros lugares, o que que é bastante utilizado? De novo, é bastante utilizado as equações paramétricas e as equações reduzidas do plano. Deixa eu colocar então para tirar a gravação para a gente poder falar da equação geral.